Momento do Discipulado. São os pais que devem discipular os filhos. Assim Deus estabelece na Bíblia. Mas isso parece que não faz muito efeito, não tem tido muito significado. O sistema eclesiástico que temos hoje, praticamente no mundo todo, oriundo do calvinismo, mas depois isso se deteriorou e o calvinismo já pegou alguma deterioração da institucionalização do tempo de Constantino. Então, essa história vem de longa data, a organização de um templo, um salão, um local de reunião chamado de igreja. A igreja são as pessoas e os templos e as reuniões estão roubando o verdadeiro sentido de cristianismo. Jesus não veio para construir templos, ele não frequentou templos, a não ser o templo dos judeus, porque ele era judeu, mas é porque era também a praça da cidade. Jesus não edificou coisas materiais, ele não organizou a igreja, não ensinou a organizar a igreja. Hoje essa ideia, na verdade, rouba a institucionalização que cria uma Babilônia, uma religião vazia, bem tradicionalista e sem o Espírito Santo. Isso rouba a glória de Deus e a verdadeira vida cristã das pessoas. A comunhão é para termos uns com os outros e não com um salão de reunião. E essa ideia estereotipada de igreja roubou também a ideia que Deus sempre quis trazer da obrigação dos pais discipularem os filhos. Hoje a ideia mais ou menos corrente é que os pais devem dar casa, comida e escola para os filhos e deixar os filhos crescerem. Na escola, eles receberão educação. Na igreja, os pais que são cristãos levam os filhos para a igreja. Na igreja, eles vão receber religião. Está tudo errado. Quem tem que educar não é a escola, são os pais. A escola instrui, dá instrução, conhecimentos, mas quem educa, condiciona, acompanha, disciplina, corrige, são os pais. Deveria ser. E na vida espiritual também. Quem deveria evangelizar os filhos, cuidar e orientar, discipulando no caminho do Senhor, eram os pais. Hoje, a gente vê um monte de famílias desagregadas, famílias incompletas, não são famílias normais, são mães solteiras, filhos que vivem com os avós, e pais que separaram e casaram de novo, constituíram uma outra família, então eles mantêm duas famílias. É uma situação muito complicada e que não permite que os pais ensinem direito às crianças no caminho do Senhor. A gente falar que os pais devem discipular os filhos, alguns vão dar risada. Na adolescência, filho nenhum quer saber de discipulado dos pais. Na adolescência, o que mais o adolescente quer, alguns chamam de aborrecente, é distância dos pais, tanto quanto possível. Os pais são vistos, pela maioria dos adolescentes, como policiais, a tolher a liberdade deles e atrapalhar, ou pelo menos protelar a realização dos seus sonhos. O que o adolescente quer é que ele sonha ser como o mundo, fazer isso, fazer aquilo, andar de moto e sair fazendo, chegar a qualquer hora da noite, poder comer e beber o que ele quiser. Isso é sonho de adolescente. E os pais são carrascos, policiais que estão tolhendo essa alegria dos adolescentes. Agora a gente vai dizer que um pai numa condição dessa vai chamar o filho, vamos aqui aprender as coisas de Deus. Um filho adolescente vai zombar. Nem todos.
porque há pais que começaram a amar e discipular com amor seus filhos desde pequenos. E quando eles são adolescentes, continuam gostando dos pais e ouvindo os pais. Mas a ênfase é que os pais devem começar a ensinar a criança no caminho do Senhor enquanto é bem criança. Eu lembro o discipulado do Moisés, que foi feito pela mãe em tempo parcial. Lembro o discipulado do Samuel, mais impressionante ainda. A mãe criou o Samuel até desmamar, digamos, cerca de 2 anos de idade. Depois entregou ao sacerdote e, posteriormente, ela ia visitar o filho, o Samuel, uma vez por ano, talvez ficasse uma semana com ele. E assim ela discipulou Samuel e foi aquele que foi. Teve uma mãe consciente. A maioria dos filhos não tem mães assim. As mães trabalham fora, as mães estão ocupadas com outras coisas e largam os filhos, vão só vendo o filho crescer. Se preocupam muito com a vacina, se preocupam muito com a escola, ir à escola, mas elas não se preocupam em parar, sentar com o filho, acariciar o filho, contar histórias da Bíblia, orar com o filho, ensinar músicas, corinhos, músicas. Nisso as igrejas também complicam bastante a coisa. Músicas que são cantadas nas igrejas são músicas de show, músicas complexas, difíceis, que dependem de instrumentos e as pessoas não aprendem a cantar sem instrumentos, sem estar na igreja. As pessoas sozinhas não sabem cantar, são músicas complicadas. A gente precisava ter como salmos de romagem, eram músicas muito simples que os israelitas tinham, que todos cantavam enquanto iam viajando para as festas, celebrar as festas. Então, os pais precisam ter músicas assim para ensinar para os filhos em casa. Os pais precisam assentar com os filhos desde pequenos para ler a Bíblia, contar histórias da Bíblia. Isso é responsabilidade que Deus deu aos pais. Isso é o que tem que ser feito. Mas tem que começar desde pequenos, porque se um pai quiser começar a discipular o filho na adolescência, vai ter muita dificuldade. Ele tem que começar desde cedo. A Bíblia traz algumas histórias que são ilustrativas para nós, são didáticas, nos ensinam. Uma delas é de um rei muito bom, que também foi filho de um rei bom. O rei Uzias reinou por 52 anos, foi muito abençoado, foi um rei bom. No final, ele se desequilibrou e se ensoberbeceu. Ele fez o país ser muito poderoso e quando ele morreu, deixou o reino muito forte, o reino de Judá, para o seu filho Jotão. O Jotão é um rei muito interessante. Não há na Bíblia uma só crítica a ele. E ele reinou por 16 anos, começou a reinar com 25 anos de idade e fez o que era reto perante o Senhor, em tudo. Não como o pai dele, que no final ainda errou, fracassou por pouco tempo, mas o Jotão fez o que era reto em todo o tempo. E só há elogios ao Jotão. No entanto, o povo andava na prática do mal e o filho dele, Acaz, foi uma peste, uma praga, um dos piores reis, se não o pior rei de Israel. Ele disputava com o neto dele, um Manassés, quem era o pior rei de Judá. Mas essa galeria dos piores reis ainda é acrescida com os descendentes deles, os filhos de Josias. Isso é algo estranho. Josias, como um bom rei, teve filhos que foram uma peste. Nenhum filho prestou do Josias. 3 filhos reinaram no lugar dele e nenhum prestou. Já o Jotão
foi filho de um bom pai, aprendeu bem os caminhos do Senhor e se manteve nos caminhos do Senhor. Mas, ao meu ver, ele cometeu o grande erro de omissão. Ele largou os filhos, e principalmente o filho que se assentaria no trono em lugar dele, o Acais. Será que ele não percebeu que já na adolescência o Acais era uma praga? O Acais começou a reinar com 20 anos, portanto já adulto, novo ainda, porém adulto. Já tinha aprendido tudo que poderia aprender. Será que, ao morrer, o Jotão morreu cedo, morreu com 41 anos de idade, o rei Jotão. E foi um bom rei, porém omisso com relação aos filhos, e principalmente ao filho que reinaria no seu lugar. Será que ele não percebeu? Ele estava tão distraído, envolvido com obras, e ele resolveu fazer muitas obras, edificou muitas coisas. Será que ele estava tão envolvido com as coisas do mundo, distraído, que não percebeu que o filho dele estava mal e ainda se assentaria no trono desse jeito? Pois é, falta de discipulado. É um exemplo dos mais duros na Bíblia de falta de discipulado. Os pais é que devem discipular os filhos, foi ordem do Senhor em Deuteronômio. Andando, assentados, viajando, trabalhando, os pais devem discipular os filhos desde novos. Quando não começam com a criança pequena, eles vão ter dificuldade depois na adolescência, mas eles vão ser cobrados pelo Senhor. O sumo sacerdote Eli foi cobrado por Deus, apesar de os filhos já estarem grandes, digamos, o Ofni e Finéias já deviam ter mais de 50 anos de idade, e faziam e aconteciam em Israel, era um mau exemplo, e Deus responsabilizou o pai deles, o sumo sacerdote Eli. Na Bíblia, Deus responsabilizou o Acabe por tudo de ruim que havia em Israel. Deus sempre responsabiliza os pais. Portanto, acorde, meu irmão, minha irmã, para você que é mulher, dê honra ao marido para ele poder assumir a condição dele. Ajude seu marido a assumir e não ser omisso, porque se você, mulher, e não ajudar o marido, e o marido, se vocês forem omissos, os filhos crescerem de qualquer maneira, além de se haverem com Deus no juízo, aqui na terra vocês vão arcar com a consequência dura de terem um filho rebelde. E quem tem experiência sabe como é isso, ter um filho rebelde, uma praga, como foi o rei Acás. O Jotão foi muito bonzinho, mas o que adiantou ele ser bonzinho se ele não cuidou do filho? Há muitos crentes que estão no caminho do Jotão. Meu irmão, acorda. Você que está sendo como o Jotão, abandonando seus filhos, deixando de qualquer jeito, não sabendo o que seus filhos estão fazendo. Os filhos estão crescendo no mundo, amando o mundo, recebendo coisas do mundo, e você, distraído, ocupado com outras coisas, esquece a principal, que é criar filhos no temor do Senhor. Que Deus faça a gente acordar para isto. Os pais são os que têm que discipular os filhos e Deus vai cobrar isso deles.